O Brasil é foda. Violência, corrupção, poesia acústica. A vida é difícil. E sobreviver a essa desgraça todo dia deve te fazer pensar: caralho, eu totalmente iria sobreviver ao Império Romano. Mas calma, porra, calma, beleza? Eu sei que é difícil, mas viver no Império Romano era muito mais complicado do que a maior parte das pessoas imaginam. Eu posso te garantir que nenhum brasileiro, com exceção de, estaria preparado para viver no Império Romano, cara. Você não tá acreditando? Ele não tá acreditando, né? Ok, Chuck Norris, ok, Bear Grylls. Você é o Bear Grylls, né? Tudo bem, eu vou te mostrar, cara, ok? Neste vídeo que você iria morrer, você iria falecer no Império Romano, beleza? Então chega junto aí e vamos falar do porquê você morreria no Império Romano. Deu ruim na história! O Império Romano, o maior império europeu da antiguidade, durou 500 anos. Tecnicamente, 477. Cala a boca, porra! Beleza? Eu vou reduzir essa porra. Eu vou arredondar, sim. 500 anos. E se você contar os bizantinos, 1000 anos. Durante o século II, o Império chegou a ter 5 milhões de quilômetros quadrados, cara. Isso é imenso. Para você ter uma ideia, isso é praticamente do tamanho do Brasil, né? Ou seja, é massivo. E pensar que um território desse existia 2000 anos atrás, caralho, isso é muito louco. Ao norte você tinha a Britânia, no sul você tinha o Egito, ao oeste você tinha a Grécia. E tudo isso conectado por uma rede de estradas tão bem feita que, adivinha só, muitas delas ainda existem hoje. Isso é para humilhar qualquer rua brasileira, sabe? O Império Romano é foda, cara, e era uma mistura incrível de poder bélico, poder político e econômico. Foda-se. Eu penso no Império Romano pelo menos 3 vezes por dia, cara. Antes de acordar, depois do almoço e um pouquinho antes de ir pra academia para dar aquela energia romana, sabe? Pois é, o Império Romano era foda. Porém, todavia, entretanto, viver nessa porra era viver no hard mode. Primeiro desafio: nascer. Hoje em dia, a taxa de mortalidade infantil é bem baixa e diminui década atrás de década. Mas no Império Romano a coisa era bem diferente, com 1 a cada 4 crianças morrendo antes de completar 1 ano, ou seja, entre 40% e 50% não chegavam à vida adulta. E isso é enorme, ok? Então tá aqui o seu primeiro desafio: nascer, né? É tentar não morrer automaticamente. E ainda por cima levando a tua mãe junto, sabe? Porque isso acontecia o tempo todo. Mas calma lá, né? Porque tem a segunda parte também. Uma coisa é você nascer, a outra é você nascer perfeito. Isso é bem diferente. Deformidades, doenças eram muito comuns naquela época. E se você fosse muito deformado, os seus pais provavelmente te... Os seus pais provavelmente te jogariam num poço ou deixariam na rua para que os lobos comessem você. Brutal. Mas, tudo bem, digamos que você de fato sobreviveu a isso, saiu perfeitinho, um bebê bonitinho aqui, o pai aceitou, levantou e tudo mais. Ok, e agora? Qual é a minha expectativa de vida? 30 anos. Ai, Victor, tecnicamente o número é assim tão baixo porque sabe como é? Calma, filho da puta! Não, realmente, o que ele disse é verdade, né? A taxa de mortalidade infantil alta faz, de fato, com que a expectativa de vida diminua em termos percentuais, mas ainda assim, se você sobrevivesse, né, até os 10 anos de idade, a sua expectativa dificilmente passaria os 50 anos. Então, se você atingisse 10 anos em Roma, a sua chance de chegar aos 50 era até que razoável. Mas se você sobreviveu até os 50 anos, então você é um guerreiro, cara, porque você sobreviveu a... Segundo desafio: insalubridade. Roma tinha aquedutos, Roma tinha banhos públicos, Roma tinha a Cloaca Maxima, o sistema de esgoto mais famoso da antiguidade, cara. Eles tinham saneamento básico há 2000 anos atrás. E de fato, eles tinham. Mas era um saneamento básico que nos dias de hoje a gente entenderia como não saneamento básico, né? Assim, não era saneamento básico. Mas e a água dos banhos públicos, né, das termas? A água era trocada com pouca frequência. Você estava basicamente cozinhando numa sopa de suor, sujeira e provavelmente alguma doença misteriosa. Who's that Pokémon? It's sífilis. E os banheiros, né? Eles eram comunitários, né? Como assim comunitários? Eu vou te explicar, né?
Imagine um cara cagando aqui. E aí o outro cara caga do seu lado, sabe? E sem portas, sem nada. E é isso aí. Né? Sem descargas. E, enfim, bem-vindo a um banheiro romano. E essa não é nem a pior parte, sendo sincera. A pior parte é como você vai se limpar depois, né? Em Roma era muito comum ter as esponjas, que, adivinha só, era de fato uma esponja no mar, né? E você pegava a esponja, botava num pauzinho e tacava no toba. E esse, mais uma vez, nem é o problema. Afinal de contas, eu não sou o Bob Esponja para ficar preocupado. O problema é que o Bob Esponja, cara, era compartilhado. Então eles geralmente tinham uma travessa de vinagre, onde você banhava em vinagre e limpava o cu. E depois você passava pauzinho do seu amiguinho. E eu não preciso explicar porque que isso é muito preocupante. Diarreia, viroses eram muito comuns no Império Romano, né? E muitas pessoas morriam, sim, de desinteria. Eu imagino por quê. Nós não temos dados exatos para isso, mas nós estimamos que milhares de pessoas morriam todo o ano por desinteria, viroses e coisas relacionadas à água contaminada. E a medicina romana, hein? Mano, era hora de você rezar para os deuses romanos, beleza? A medicina romana era uma mistura de superstição, ervas e, de vez em quando, uma cirurgia bizarra, sabe? Não existia anestesia como conhecemos. Então, quando o médico dizia, vamos amputar, se vira, meu filho. E a higiene cirúrgica, zero. Os romanos, eles não tinham conceitos de bactérias ou germes. Então, o médico, ele podia estar mexendo no encanamento e poderia ir direto para uma sala de cirurgia, por exemplo. Então, complicado. Terceiro desafio, viver. Quando a gente pensa em Roma, a gente pensa em prédios, edifícios, estátuas, mas a verdade é que boa parte dos romanos viviam em fazendas, e o pior, não eram nem fazendas legais, eram pequenos lotes de terra, né? Só o suficiente para limitar a família e, com sorte, pagar os impostos. O problema é que, com a expansão do Império, a elite romana começou a acumular latifúndios gigantes, usando mão de obra escrava, que era bem mais barata que a sua. Então imagina aí, você é um fazendeiro romano comum, tentando competir com o latifúndio do senador Diocletianos, que tem 500 escravos e produz 10 vezes mais que você. Você ficava endividado, perdia a terra e virava um proletário na cidade, ou até mesmo um colono preso à terra, o que não era muito legal. A escravidão era uma parte essencial do Império Romano, e boa parte do trabalho braçal era realizado por escravos. Famílias ricas podiam ter até 100 ou mais escravos, incluindo homens, mulheres, crianças, idosos de diversas regiões do Império. Então você perdeu a terra, tá na cidade e precisa de grana e não quer virar escravo. Desafio. Qual é a solução? Entrar pro exército romano, caralho. Isso aí, viver com aventuras, conquistar terras, bater nos britões. Porra, vivendo o sonho, né? Errado. Para começo de conversa, cara, o alistamento ele dura 25 anos, ok? 25 anos longe da família e de tudo aquilo que você conhece. Apenas marchando 30 km por dia, com 30 quilos de equipamento nas costas, construindo equipamentos, cavando trincheiras e de vez em quando sendo esfaqueado por um bárbaro. Ou seja, não muito diferente do Rio. A taxa de mortalidade em combate era muito alta, mas a taxa de mortalidade por doença era ainda maior. Então boa parte dos legionários morriam por doenças e não por combate. Digamos que você realmente é o Chuck Norris, você é o Bear Grylls, cara, você é o Jack Chan romano, e você sobreviveu a tudo isso. Vamos ver se você sobrevive ao terceiro século. Quarto desafio, terceiro século. Se viver em Roma durante a Pax Romana poderia ser bem complicado, no século III a coisa vai pro caralho. O Império entra em colapso. Em 50 anos, Roma teve mais de 20 imperadores. 20! Todos mortos e assassinados devido a guerras civis. Você acordava com o imperador e ia dormir. E olha lá, temos outro aqui. E a cada troca de imperador, você leva como acompanhamento uma guerra civil, confisco de bens, doenças, destruição e muito caos. A economia vai para casa do caralho. A inflação explode. O dinheiro romano, o denário, perde o valor porque os imperadores desvalorizavam a moeda para pagar o exército. O império, que era a maior economia do mundo, vira uma bagunça financeira, vira um caos, cara, vira Venezuela, ou seja, e pior, durante toda essa bagunça, os bárbaros percebem que o império está fraco e começam a invadir. E aí tu tá lá de boa plantando uma couve, cara, e de repente aparece um germânico lá e enfia uma peixeira no teu bucho. Que merda, né, cara?
Dog. E esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, não se esquece de se inscrever, curtir aí, né? Se inscreve para não ser um edomita, ok? Porque ser um edomita, cara, é a pior coisa que você pode fazer, ok? E até o próximo vídeo. Valeu!